temos então connosco Bruno Batista. Bruno. Bom dia. Olá, bom Obrigada dia. por estar connosco. Programa. Muito obrigado a vocês pelo convite e poder estar aqui a partilhar aquilo que sei fazer. Você tem uma longa carreira já, onde faz diversas coisas. Conte-nos um pouquinho. Sim, tenho cara de miúdo, mas já estou bem rodado, como dizia um corredor nosso, um de Fórmula 1. Bem, eu já faço isto há algum tempo e comecei cedo a interessar-me pelo teatro. Mas os meus pais eram da opinião que o teatro não era carreira, não era profissão. Então eu comecei a pensar o que é que iria fazer da vida e descobri um curso de animador juvenil na altura, no IPJ, na altura era o IPDJ, e tirei esse curso e descobri a parte da animação sociocultural, que trabalha com grupos, trabalha com pessoas, trabalha a comunicação, trabalha a expressão, trabalha jogos, trabalha dinâmicas. Eu pensei, é isto que eu quero. E então fui tirar um curso superior de animação e enquanto estava a tirar o curso fui fazendo teatro amador, semi-profissional, portanto fui experimentando, eu não desisti do teatro, da representação, mas descobri na animação a animação de bibliotecas. E de repente fiz aqui uma conjugação que tudo se conjugou de forma harmoniosa, que foi... eu podia trabalhar como ator, se bem que é uma técnica diferente, podia trabalhar em bibliotecas em animação e podia conjugar o meu gosto pelos livros, pela leitura. Portanto, isto tudo se conjugou e a partir daí comecei a trabalhar como contador de histórias. O que é uma animação na biblioteca? É assim, como contador de histórias na biblioteca, a ideia é promover o livro e a leitura, ou seja, aqueles livros estão nas estantes, estão quietinhos, à espera que alguém os leia, e o animador o que faz é colocar esses livros em movimento. E o movimento pode ser através de uma história, através de jogos, através da apresentação de escritores. A ideia é torná-lo divertido e é isso que eu faço. Eu gosto muito de desconstruir esta coisa da leitura e dos livros como algo sério ou algo para aprender coisas. Há muito essa ideia associada e os livros podem ser apenas divertidos. Sim, e é uma coisa muito interessante, porque quando nós entramos numa biblioteca, não é? Parece que entramos num sítio sem tempo, não é? Porque estamos lá e principalmente se ouvirmos uma história, eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu gostaria de o ter, que era ouvir uma história numa biblioteca, não é? Acho que isso nos transporta para uma era, conseguimos viajar. Sim, não é? sim. A biblioteca tem causa-nos esse impacto, não é? A biblioteca é um sítio especial, costumo dizer que é um sítio muito especial. É claro que às vezes o silêncio da biblioteca, de uma biblioteca, pode incomodar a quem gosta de confusão e barulho, mas eu acho que temos que apresentar as bibliotecas, e hoje cada vez mais, porque as pessoas estão um bocadinho desagradadas da leitura, apresentar como espaços mágicos, como espaços de facto onde podemos viajar. E eu gosto muito de trabalhar isso, porque as histórias fazem um bocadinho isso, ou seja, nós quando estamos a ouvir, nós estamos a imaginar a história na nossa cabeça. Então é quase como olharmos para o nosso interior e o espaço aqui agora deixa de existir. Nós passamos a estar todos num outro espaço, num outro tempo, de facto. Que é exatamente o que faz um narrador, não é? Porque o narrador é essencial numa história. Sim, eu costumo dizer que eu tento vestir a história o melhor possível. Por exemplo, quando trabalho com livros, portanto, a ideia é tornar aquela história que está no livro animada, tornar aquela história viva. E é vestir a história, perceber o que é que o autor quis contar com aquilo, as nuances que o autor, que não estão explicitamente ditas, mas que estão lá, e depois dar vida a isso. Portanto, um narrador faz isso, é transformar esses momentos em momentos mágicos, em momentos em que as pessoas se transportam para outro lugar. E acho que são essas experiências que ajudam-nos a agarrar os livros, né? Porque hoje em dia estamos numa altura tão avançados tecnologicamente, né? Miúdos com 4, 5 anos já mexem em tablets e computadores e telemóveis como nós não mexíamos quando éramos mais novos, não é verdade?
e parece que estão a desaprender o agarrar o livro, o deixar a mente viajar, né? Há pouco quando teve aqui o chefe Júlio, também acho que ele é um contador de histórias, não? Um verdadeiro contador de histórias. Eu estava a imaginar lá aqueles homens da Islândia a mergulhar para ir buscar o bacalhau. Ou seja, realmente nós conseguimos fluir e é isso que pessoas como você nos ajudam, na profissão que vocês fazem, ajuda a criança a expandir a mente e parece que nos transporta, né? Enquanto que o teu telemóvel estamos a ver aquilo, perde esse momento. Eu, como contador de histórias, comecei a investigar um bocadinho do porquê desta coisa tão simples, contar uma história, porquê que era tão acessível, tão atrativa. Sim. Hoje em dia, numa era em que pronto, temos uma série de parafernália de eletrónica. Mas acontece que quando nós contamos uma história, de facto há alterações químicas e físicas que acontecem connosco, é uma energia que acontece. E quando nós estamos a ouvir uma história, estamos quase a sonhar acordados, é uma espécie de transe. Porque lá está, estamos a olhar para o interior, para a nossa capacidade de criar imagens mentais. E isso altera toda a nossa, depois, todo o nosso sistema cerebral, porque liberta uma série de endorfinas, uma série de químicos de prazer no nosso cérebro. Tanto que algumas pessoas dizem, olha, eu nem estava para vir à sessão, olha, agora sai daqui nova, não sei, há aqui qualquer coisa que aconteceu, que não sabem explicar, mas de facto houve reações físicas quando se ouve uma história. Que quando nós estamos ligados às imagens, ao ecrã, etc., o cérebro funciona de uma outra forma. Portanto, isto só acontece. O ouvir histórias e essa capacidade de atenção acontece com as histórias, acontece com a música, que é essa linguagem abstrata que nós também nos viajamos para outro mundo e olhamos para dentro, e também acontece com a meditação. A técnica é a mesma, é a técnica de imagens mentais, é nós podemos visualizar com o nosso cérebro coisas, imagens e transportar-nos para outro espaço, sendo que o nosso cérebro acredita em tudo o que vê. Mesmo as imagens que nós criamos, o nosso cérebro, a primeira reação é aquela imagem é real. O cérebro não distingue de reagem de real de ficcionada. Depois o nosso cérebro pensante é que percebe, ok, isto é ficção, isto é realidade. Mas o nosso cérebro primário, digamos assim, recebe todas as imagens como reais. E então, quando nós estamos a ouvir uma história, e estamos a criar imagens prazerosas na cabeça, ou então imagens conflituosas, porque a história está a ser muito impactante, mas depois temos o alívio. Tudo isso está a trabalhar connosco de uma forma que nem sequer imaginamos. O chefe há bocadinho falava de chaves. As histórias são chaves que nos abrem para o nosso mais íntimo, para o nosso mais profundo do ser e que nos trabalham essa parte de nós. Estou-me a recordar quando era miúda e creio que grande parte de nós teve esse privilégio, que é estar com os avós. Uma das coisas mais fantásticas que nós temos na vida é estar com os nossos avós, e graças a Deus eu tive esse privilégio. E quando nós nos sentávamos com os nossos avós a ouvir as histórias e as coisas que eles contavam do tempo deles e tudo mais, a nossa mente ficava ali a pensar, nós viajávamos com eles, não é? Portanto, esse gosto por ouvir uma história, por falar, por contar, daí muitas vezes a importância do narrador, não é? Porque a história pode ser muito boa, mas se ela não tiver aquela intuação, se não tiver aquele impacto, se não se fizer a pausa no sítio certo, já não vai causar a mesma coisa, não é? Portanto, quando nós conseguimos transportar isso e depois de passarmos isso também para os nossos filhos, o facto de gostar de ler, de explicar, de contar, portanto, é tão importante que nós nos sentimos muito grande, quase nos sentimos parte da história. É verdade, é verdade. Eu sempre que conto e reconto um conto, é quase como se eu vivesse novamente para mim, né? Quando... Nós temos um vídeo. Temos um vídeo? Desculpa, não me disseste? Para nós. Ok. De uma pequena história. Uma pequena história, uma pequenina. Vamos lá. Vamos ver então. Olá, o meu nome é Bruno Batista e hoje estou aqui para vos contar uma história que se passou aqui no prédio onde vivo. Sim, a vizinhança aqui é muito sui generis e uma das vizinhas gosta sempre de se meter na vida dos outros. Então está sempre na varanda ou à janela, à coca, à espera, a ver quem sai, a ver quem entra, a ver quem chega, com quem vem, e sabe a vida de toda a gente. Um dia vim eu entrar no prédio quando ela me chamou
Oh, sim, venha cá. Nem sabe a última que eu acabei de saber. Então não é que eu... Alto lá. Você por acaso passou essa informação pelas 3 peneiras? Ela, as 3 peneiras? Que é isso? Bom, as 3 peneiras servem para peneirar e separar o trigo do joio. Você por acaso passou pelas 3 peneiras e a informação que me irá contar? A primeira peneira é a peneira da verdade. Aquilo que me vai contar é mesmo verdade? Tem mesmo a certeza que aconteceu? E ela, quer dizer, certeza não, porque eu não vi, mas contaram-me, quer dizer, não. Pois. A segunda peneira é a peneira da bondade. Aquilo que me vai contar é bom para alguém? É uma coisa boa que aconteceu? Mostra bondade por alguém? E ela, quer dizer, não é assim muito bom. A terceira peneira é a peneira da utilidade. Aquilo que me vai contar é útil? Ajuda alguém? Serve para alguma coisa? Quer dizer, depende do ponto de vista, porque eu podia servir. Então, vizinha, se aquilo que me tem para contar não é verdade, não é bom, nem é útil, guarde para si. Feche essa boca, em vez de andar a partilhar coisas que nem sabem se são verdade. E assim, saí ao pé da vizinha e vim para casa, fulo da vida, por ter uma vizinha tão escovilheira. Mas dizem que a partir daí, sempre que ela tem alguma coisa para partilhar, passa essa informação pelas 3 peneiras. E se não for verdade, não for bom ou não for útil, ela já não conta. E Vitória, acabou-se esta história. Muito top. Portanto, você já sabe que está aí em casa. Se aquilo que você tem para contar não for, como é que é? Verdadeiro. Bom e útil. Pois não podes enviar esse vídeo. Então bom. Quero enviar. Eu acho Muito interessante. interessante. Eu só ouvi trazer, era uma coisa pequenina. Sim, mas é muito verdade. E a forma também como conta, realmente há algumas vizinhas assim. Não é verdade? Acho que todos temos assim. Estas histórias que você conta são algumas das muitas histórias que você, como profissional, tem. Onde é que estas histórias já o levaram? Que oportunidades é que você já teve de estar a narrar? Com quem? Fala-nos um bocadinho. Sim. Bem, a primeira história que comecei a contar, aliás, a primeira história pela qual me apaixonei, porque também temos isto, aquelas histórias que nos fascinam e que nos apaixonam, foi uma história contada por um escritor de língua portuguesa, José Eduardo Agualusa. Isto foi logo no início. E passado algum tempo, eu sou do Algarve, e ele ia estar em Lagos e eu colaborava com a Biblioteca de Lagos. E então o diretor disse-me, então olha, não queres contar aquilo que tu contas do José Eduardo Agualusa com um escritor presente? E eu disse, foi muito difícil, estava muito nervoso. Mas foi muito engraçado porque ele próprio se surpreendeu ao ver as suas palavras contadas por alguém que a dar vida a essas palavras e a essas histórias que ele tinha escrito para os filhos dele quando eram pequeninos. Portanto, ele aproveitou ali e fez algumas histórias e depois acabou por as lançar. E uma das histórias, que é a menina que queria ser uma maçã, ela não queria ser mais nada, ela queria ser uma maçã quando fosse grande. Portanto, foi essa história. Entretanto, eu tenho passado por vários festivais, ainda há pouco tempo estive no Fólio. Estão a postar várias imagens de vários lugares também. Sim. Portanto, eu estou em vários festivais, feiras do livro. Isto é aqui uma feira do livro onde eu estive. Isto é o festival que é as Palavras Andarilhas, que acontece em Beja de 2 em 2 anos e que reúne uma série de andarilhos, contadores, pessoas ligadas à palavra.
Aqui é na Feira do Livro de Lisboa, portanto, eu tenho uma colaboração, sou embaixador da Livros Horizonte, uma editora, e aqui estou eu no stand a fazer sustos com o coqueto. Ou seja, não só os livros que você tem aí consigo, esses são alguns dos livros que você costuma Sim, tenho imensos livros, tenho imensas histórias, portanto tenho sempre uma história na manga, é sempre assim, há sempre qualquer coisa na manga. Mas eu também sei que você também tem. Aqui, por exemplo, esta imagem é uma coisa que eu fiz no Algarve, muito interessante, que eram percursos performativos, onde nós aliávamos um bocadinho do teatro, um bocadinho dos percursos no património e um bocadinho das histórias. Portanto, isto eram personagens que apareciam aqui e ali a contar histórias sobre o local, mas quer dizer, não são histórias reais do local, são histórias imaginárias do local. Mas não é só para crianças? Não. Há muito essa ideia de que as histórias são só para crianças. E, aliás, isso acontece muito em bibliotecas ou livrarias. Os pais vêm com os filhos e é do seu filho, pode-se sentar, e eu fico aqui atrás. Eu, não, pode-se aproximar, sente-se também. As histórias são para todos os públicos. Toda a gente gosta de histórias. Aliás, Galeano dizia que nós somos feitos de histórias. Todos nós somos feitos de histórias. E você tem uma coisa muito interessante e que nós queremos saber, Bruno. O que é que você tem na mala? E a Sara, ela não é coscovilheira, mas ela é curiosa. Eu trouxe esta mala. Eu tenho sempre uma série de malas comigo e isto faz parte da técnica de um bom contador. Um bom contador tem de chegar e tem de ter algum mistério, tem de ter alguma coisa que faça as pessoas ficarem curiosas. Uma das técnicas é a mala. A mala que, por momentos, se abre. Eu vou abrir esta. Vai ser uma catrafada de livros, assim pensando? Vamos ver. E esta é uma biblioteca, uma pequena biblioteca, a minha biblioteca ambulante. Tem aqui tem uma luzinha que dá para acender. Olha, tem a maçã. Lá está, cada objeto destes tem uma história. Esta é a história da menina da maçã. Portanto, tem a maçã, tem umas pequenas chaves, tudo o que são assim, objetos misteriosos. Então cá que a porta abrirá esta chave. Essas são mesmo chaves antigas, não é? Sim. Eu ando sempre à procura deste tipo de coisas. Este aqui, pronto, conta uma história onde há um pintor que, pronto, eu tenho alguns objetos, não é que sejam necessários para contar uma história, porque a história vive apenas do imaginário, mas alguns objetos pontuam o ato de contar e trazem algum brilho, porque nós estamos hoje em dia muito focados no visual, e então, e principalmente para crianças, ou é o livro com as imagens, ou é um objeto mágico que vai aparecendo, ajudam a ir captando a atenção. Você também tem o tempo. O que faz com o tempo? Esta ampulheta, este relógio do tempo, tem também uma história associada, porque o tempo, há histórias que falam sobre o tempo que passa e que ninguém o consegue parar. Às vezes há personagens que conseguem agarrar o tempo. Ou quem te deu o tempo, Senhora Morte, também aparece muito nas personagens, porque não há temas tabu nas histórias, contamos tudo. Eu costumo dizer que para as crianças as histórias são espaços de laboratório, onde elas podem experienciar emoções, vivências, no conforto, não é? Sem sofrerem mal algum, porque é só uma história, mas podem viver. Eu tive uma vez uma mãe que me veio dizer que eu às vezes gosto de contar histórias de medo, histórias de terror, e a mãe veio-me dizer: olha, o meu filho, eu não sei o que é que se passa, mas ele vai no carro atrás e diz: oh mãe, conta aquela que o Bruno contou, mas só aquela parte do medo. E ela assim: eu não percebo, porque eu depois começava a contar e ele lá atrás do carro, cheio de medo, mas o que é que se passa com ele? É assim: olha, primeiro porque ele está a experienciar uma coisa que ele está a tentar lidar com ela. E as crianças acreditam que pode haver alguma vez em que a história não foi igual como foi daquela vez. Se calhar foi um bocadinho diferente. Portanto, as crianças estão sempre
a julgar consigo próprias, com os seus medos, com os seus receios, e as histórias ajudam isso. E esta também estava um bocadinho aflita porque percebia que o filho ficava assustado e foi uma situação engraçada, porque as histórias têm isto. Ou seja, já teve a oportunidade de ir a vários lugares, contar várias histórias, miúdos e graúdos, todas elas com um valor, um princípio, uma mensagem importante. Mas para si, o que é o mais gratificante nisto que faz? Bem, as histórias ajudam-me a mim próprio, porque eu quando conto uma história estou, em primeiro lugar, a contar a mim próprio, e então eu só conto histórias que gosto, histórias que me disseram alguma coisa. Depois, com as histórias, é fácil, através das histórias, entrar nas outras pessoas, e é fácil desconstruir aquele gelo inicial. Portanto, depois de uma história parece que somos muito próximos. É quase como se as histórias nos unissem a algo que faz parte de todos nós. É algo mágico. E tenho-me levado a muitos sítios de Portugal. Conheço Portugal muito bem, porque vou a todos os cantos, todas as bibliotecas, câmaras, festivais, associações. Portanto, estou em todo o lado. E, aliás, até houve uma altura em que estive nos hospitais a contar histórias num projeto que ainda continua, no Bem Vitória, que levam histórias à noite, quando as crianças estão no hospital, antes de adormecerem. É muito bonito. E as histórias, lá está, com as suas propriedades, não digamos terapêuticas, mas de bem-estar, podem realmente ajudar a adormecer melhor. E nessa viagem, nessas histórias que contou nos hospitais para as crianças, houve assim alguma reação de alguma criança que o impactou pela psiquiatra? Assim, no hospital, às vezes, as crianças nem sequer querem as histórias, nem sabem o que querem, porque não querem estar ali. Quando conseguíamos ter essa ligação, ou principalmente quando nós conseguimos dar espaço para os pais respirarem, e às vezes até poderem sair porque a criança estava bem entregue e podiam sair para ir chorar, para ir comer, para ir fazer... Isso já era algo ganho nessa noite. Eram noites sempre muito diferentes. Lembro de uma criança se agarrar muito a uma história e o livro ter ficado lá. porque de repente aquilo fazia todo o sentido para ela e ela... Era uma luz para ela aquele livro, e não foi comigo, foi com uma colega, e a colega disse: não faz mal, eu depois compro-te, fica aí, fica contigo, é especial, é para ti. Esses momentos que com certeza impactam todos, não é? E assim também. O que é que nós podemos esperar do Bruno Batista neste ano de 2024? Bem, é assim, eu continuo a colaborar, eu trabalho com a Câmara Municipal de Cascais, por exemplo. Sábado vou estar dia 10, 9, sábado. 10. 10 sábado, 10 de fevereiro, vou estar em Cascais, a contar histórias na biblioteca. Provavelmente acho que já está esgotado, porque aquilo é preciso uma pré-inscrição, mas no final de fevereiro volto lá daqui a 15 dias, penso que é com bebés, sessão, e vou estar lá, assim como estou numa livraria em Oeiras alguns domingos do ano a contar histórias, que é a Gatafunho. É ao ar livre, podem aparecer quando quiserem, estão todos convidados em casa. Acompanhar essas novidades todas é melhor então. É melhor ser nas redes sociais, sim, procurar por Bruno Batista sem P, tenho essa curiosidade, no Instagram ou no Facebook, encontram-me e está lá tudo o que vai acontecer. Certíssimo. Bruno, também muito conhecido. Embora você já nos conheça a nós, foi a primeira vez que eu conheci. Muito obrigado. Será que dá para terminar com uma última história? Acho que sim, 1 minuto e 30 segundos. É porque esta é a história mais pequena do mundo. Então conta para nos. Então, era uma vez uma minhoca. Uma minhoca que vivia num lindo jardim. Um dia veio um passarinho. Passarinho. E comeu-a. Vitória, acabou-se a história da minhoca, já não há minhocas. Muito bom. Portanto, é isto que vocês podem esperar do Bruno quando vocês o virem ao vivo, quando vocês tiverem a oportunidade de se encontrar com ele.
Se vocês estão à vontade, né, em mexer com o Instagram e tudo, procurem-no nas redes sociais, sigam-no e com certeza vocês vão encontrar histórias e momentos muito engraçados e importantes através das histórias que ele nos conta. Bruno, muito obrigado por ter vindo. Foi Obrigada, até uma próxima. Então, foi um programa espetacular. Quem serão os próximos convidados, Sara? Não sei, mas com certeza que vai passar na parte das 3 peneiras. Portanto, você fique bem. Algo que será verdadeiro, bom e também útil. Nós fazemos convidar, olha, pegar nessas 3 peneiras. Ora, muito bem. Vou dar com 3 peneiras pequeninas ao caminho quando alguém quiser falar. Mas realmente, nós trazemos sempre convidados espetaculares para si. Esperamos que você tenha gostado. Fique atento. Também a Curiax TV tem uma grelha fantástica com outros programas maravilhosos para si e para toda a sua família. O resto do dia é fantástico. Contamos sempre consigo ir desse lado. Beijinho. Vitória, acabou-se o Malhães TV.